Sejam todos bem-vindos, né? Primeiramente, boa tarde a todos, aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui com o professor Hélio, né? Que vai apresentar uma palestra sobre o impacto, né, da pandemia dentro das discussões sobre mobilidade urbana. Vou deixar o professor se apresentar, né? E eu já queria agradecer ele por se disponibilizar para trazer esse conhecimento para a gente, para levantar essas discussões e estar disposto a participar do nosso evento. Muito obrigado, professor. Faça a sua apresentação, né? E seja muito bem-vindo ao Unincore e ao curso de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Ciências da Computação. Muito obrigado. Primeiro, obrigado. Obrigado, Luiz, obrigado, Alexandre, por ter feito o convite, né, participar desse evento. Quando você fala bem-vindo de volta ao Unincore, já dei aula aí há algum tempo atrás, né? Na verdade, há bem tempo atrás. Que legal. Se não me engano, por 2002, 2004, eu dei aula na ciência da computação, e na época tem alguns ex-alunos aí que, inclusive, hoje são professores, né, na área de computação. Muito legal tá aqui de novo, e né, já faz tanto tempo que os alunos já viraram professores, mas eu estou aqui para falar de mobilidade urbana, né, e qual a minha relação com isso. Eu comecei a minha carreira na área de computação, e ao longo do tempo fui mudando um pouco de áreas, né, fui para a área de engenharia, e no doutorado eu fui pesquisar sobre gestão de tecnologia e inovação. E foi a primeira vez que eu tive contato com inovação em geral, o estudo da inovação, e por isso mesmo comecei a avaliar o impacto e a necessidade de inovação e o impacto dela em várias áreas diferentes. E depois, quando eu entrei aqui na Universidade Federal de Alfenas, onde eu atuo no campus de Varginha, eu fui trabalhar no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, onde a gente tem vários cursos na área de administração pública, começando desde a graduação até a pós-graduação lato sensu, mestrado. Então, a gente tem várias iniciativas de administração pública aqui, e aí eu decidi associar as pesquisas que eu já fazia dentro da área de inovação com a área de gestão pública. E aí surgiu, exatamente naquele momento, tem quase 10 anos que eu comecei a atuar nessa área, surgiu a ideia de trabalhar com cidades inteligentes, porque a gente já tinha muita pesquisa que acontecia aqui na universidade, que era relativa aos problemas das cidades, e a gente não juntava tudo isso num lugar só. E aí eu comecei a gente montou um mestrado aqui em administração pública, e aí eu comecei a ver que a gente podia juntar, né, ou direcionar mais ou menos essas pesquisas para a área de Smart Cities. E aí a gente criou um laboratório de políticas públicas para cidades mais inteligentes, onde a gente junta aqui as pesquisas tanto da graduação como da pós-graduação nessa área, e aí, lógico, aí tem todos os problemas das cidades aparecem nessas pesquisas. Mobilidade urbana, segurança, educação, saúde, né, iluminação pública, tudo isso entra nas nossas discussões, e aí não sou um especialista em mobilidade urbana, mas lógico, isso passa pelas nossas pesquisas aqui, e aí eu falei, bom, dá para a gente apresentar um panorama sobre o que eu tenho lido, principalmente recentemente, exatamente porque a gente está na área de inovação, pesquisa e desenvolvimento, e essa é uma área extremamente necessária em momentos como o que a gente está passando agora, né? Nós estamos passando por um momento de crise, em que todos os conceitos bem sólidos, né? Apesar que nessa área não tem nada muito sólido ainda, a própria definição do que é Smart City ainda é alguma coisa sendo construída, né? Mas alguns conceitos que já estavam bastante sólidos começam a desmoronar, né? Principalmente a mobilidade urbana, porque o perfil das pessoas muda, o comportamento, o pensamento, as intenções, e mudam não só nesse momento, porque a gente é ingênuo de pensar que as coisas vão voltar ao normal, né? Elas estarão de maneira diferente. Então, o impacto será de longo prazo, e também por ser um impacto de longo prazo, e um impacto tão forte, tão grande, isso também pode gerar uma grande oportunidade para a gente fazer as mudanças que têm que ser feitas, né? E eu, como trabalho com inovação, a gente tem essa preocupação, muitas vezes, de você tem uma série de inovações interessantes, prontas, disponíveis para implantar, e muitas vezes o que não permite que você faça isso é a própria resistência à mudança. As pessoas são resistentes à mudança, porque o futuro, dentro de uma inovação, é incerto, né? Você tem uma estabilidade atual, que você fala assim, não, está tudo tão tranquilo, não vamos mexer, né? Se a gente mexer, pode ser que fique pior.
E num momento de crise como esse, as pessoas estão mais dispostas a mexer. E se a gente tem que mexer, vamos aproveitar esse momento agora, porque as pessoas percebem que é possível mexer. E é necessário mexer, porque mesmo mexendo não piorou tanto assim a vida delas quanto elas imaginavam. E aí é sobre isso que eu vou falar hoje, nessa próxima meia hora, para a gente abrir esse debate e depois falar sobre esse impacto. Já vamos começar? Sim, eu só quero fazer uma consideração, né, porque eu achei interessante essas discussões que você trouxe. Primeiramente, como a gente está fazendo um evento, né, que abarca não só o curso de arquitetura, como de engenharia, o pessoal das ciências da computação, entre diversas outras áreas, é para que as pessoas tenham noção que a cidade hoje ela é um objeto de estudos, digamos assim, ela nem é multidisciplinar, né, ela é transdisciplinar, porque ela tem muitas facetas, né, e nós, o pessoal da arquitetura, a gente sempre lida diretamente com o uso, né, como que se ocupa aquele território, a gente parte um pouco do pressuposto ali da geografia urbana, né, do espaço construído, da relação do espaço público com o espaço privado, de desenhar o espaço público, de dimensionar esse espaço público vamos dizer assim, como resultado de um desenho do espaço privado, né? Então, repensar tudo isso, né? E a pandemia, né, eu achei interessante você falar isso de inovação. A pandemia nos trouxe oportunidades de repensar ensino, de repensar uma série de questões, né, de todos os âmbitos da sociedade, e é legal que a gente vive uma sociedade que sempre fala de inovação, que sempre fala de que tem que superar isso, as crises são feitas para a gente trazer melhoria, e na hora que a gente se viu, de fato, numa crise, as pessoas foram buscar a segurança no tradicional. Não, a gente tem que abrir o comércio porque a gente vai quebrar. Tá, mas e se eu repensar as minhas lógicas de consumo e de oferta de serviços e de produto? E se eu repensar isso? E se eu repensar aquilo? Um monte de gente se repensou e se reestruturou durante esse processo e manteve a sua empresa aberta, manteve seus serviços sendo oferecidos, só que por outros meios, outras plataformas, ganharam até mais notoriedade e, consequentemente, mais dinheiro, e a gente viu uma reação muito grande, né, a adotar novas medidas, a pensar novos padrões para se defender o tradicional, né. Então, é isso que é interessante, né, a gente já ter essa noção, né, que um cientista da computação, ao pensar uma cidade, né, do ponto de vista ali de hardware e software, ele vai ter certas dificuldades do ponto de vista de aceitação cultural, assim como o arquiteto também ao desenhar um espaço público, assim como o engenheiro ao trabalhar com infraestrutura, né, então tem toda essa dificuldade, né, de ter uma aplicabilidade do conhecimento, mas a gente não pode deixar isso, né, nós como pesquisadores, como professores, alunos e futuros profissionais, né, que estão nos assistindo, a gente não pode deixar isso afetar o nosso trabalho, né, tem que, de todo esse espectro, de todas essas oportunidades, a gente vai fazendo pequenos trabalhos, né, através de planos diretores, através de outros instrumentos, né, às vezes breves, pequenos projetos de intervenção na cidade e assim por diante. Eu achei muito válida a sua fala, professor. Agora, à vontade, a sua apresentação aí. Boa noite a todos, né, e boa palestra, pessoal. Então, vamos lá. Bom, primeiro, pedir desculpas, eu preparei, a gente ia fazer a apresentação em inglês, né, a gente conversou primeiro, há uns 2 meses atrás, né, e a apresentação ia ser em inglês, então eu já tinha preparado a apresentação em inglês, eu mantive no inglês mesmo, tá, mas eu vou falar em português e vou explicando, né, mais ou menos o que a gente tá vendo aqui. Então, bom, vamos lá, nós vamos vamos discutir a tragédia da mobilidade, que é uma grande tragédia, né, o nome tragédia é forte, mas na verdade é isso mesmo, né, nós temos aí, no Brasil não é o caso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a maior causa de mortes abaixo dos 30 anos de idade é no trânsito, e principalmente pedestres e ciclistas, né, que são o lado mais fraco de quem está nessa mobilidade urbana, né? Então, vamos falar sobre as tendências, sobre a redução do tráfego que aconteceu ao longo dessa pandemia, a drástica redução e que mostrou algumas possibilidades, né? Lógico que isso está retornando. Na Europa, a gente está tendo uma segunda onda e possivelmente vai haver uma nova redução, como aconteceu lá em abril e maio. Vamos falar sobre algumas soluções, quais são os benefícios que a gente pode obter dessas soluções e sobre as oportunidades, que eu acho que a gente está, né, apesar de tudo, toda a tragédia, todo o problema,
nós estamos num momento de oportunidades de enxergar o mundo de maneira diferente e aceitar mudanças que são necessárias e que talvez assim, a gente tivesse meio preguiçoso para aceitar. A gente pensava assim, seria bom, mas, cara, vai dar muito trabalho, vai gastar muito dinheiro. E, de repente, no momento de crise, você pensa assim, tá bom, vai gastar muito dinheiro, mas se eu não gastar esse dinheiro, eu vou gastar mais ainda de outra forma. Ou vai dar muito trabalho, mas tem outras coisas que dão mais trabalho, né? Então, esse momento, ele mexe com os nossos conceitos, né? Esse momento de transformação muito rápida que aconteceu do começo do ano para cá, ele mexe com os nossos conceitos, ele mexe com o nosso conforto, né? E tira a gente de uma situação em que algumas coisas que você dava como certo passam a ser meio nebulosas. Será que isso é tão certeza assim? Será que, né, não tem uma oportunidade de mudança ali? Então, vamos começar falando sobre a tragédia do trânsito, né? Nós estamos aí falando, em termos globais, de 1.350.000 pessoas que morrem por ano no trânsito, de diversas formas, mas a maioria delas é pedestres, ciclistas, principalmente nos grandes centros, obviamente, nas cidades maiores, né, nos grandes centros urbanos. E tem mais de 20 milhões de pessoas feridas, algumas delas gravemente, que não conseguem nem voltar à vida ativa, né, depois de um acidente de trânsito, principalmente porque há uma desigualdade muito grande no trânsito, em que você tem um pedestre e, ao mesmo tempo, andando a 1 metro de distância de um caminhão de 30 ou 40 toneladas, então, logicamente, que isso vai ser sempre um risco muito grande para as pessoas com catástrofes, né, com consequências muito graves para quem se envolve em algum tipo de acidente de trânsito. Então, nós temos aí um prejuízo, mais ou menos 1,6 bilhões de dólares por ano, só com as questões relacionadas com o trânsito, e a maior causa, além de tudo isso, o trânsito, né, hoje o nosso trânsito, no modelo que ele funciona com combustíveis fósseis, né, com os carros e os caminhões, é a maior causa do aquecimento global, da mudança climática né, no mundo. Então, nós temos aí vários motivos para nos preocuparmos com o trânsito, porque ele afeta hoje, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Se nós não fizermos mudanças, ele vai continuar afetando negativamente, muito provavelmente vai continuar aumentando o número de mortes, de feridos, e aumentando a gravidade da poluição, exatamente porque tudo cresce a população, cresce a necessidade de transporte, né, e isso, logicamente, se nada for feito, vai continuar causando cada vez mais impactos negativos, com números cada vez mais crescentes, como esses que a gente viu aqui. Então, logicamente, existe uma tragédia na mobilidade urbana e na mobilidade entre as cidades também, não é só nas cidades, né, a mobilidade em geral. Mas existem algumas tendências, né, que a gente percebe que estão acontecendo mais recentemente, e vários institutos de pesquisa, como a McKinsey, fez lá uma pesquisa, um questionário, que, a partir de uma mudança, né, de hábitos e de pensamento, as pessoas estão começando a pensar mais em andar e andar de bicicleta, além de andar na rua, né, e andar de bicicleta, porque 70% das pessoas, dos usuários de mobilidade nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, França, Itália, Japão, China, eles disseram que eles escolheriam andar de bicicleta ou a pé, pelo menos uma vez por semana, quando voltasse à vida normal, quando saísse da pandemia. Muitos deles nem estão saindo de jeito nenhum, né, com as pessoas do grupo de risco, mas, feita essa pesquisa, 70% das pessoas estavam dispostas a experimentar andar de bicicleta ou andar, né, simplesmente caminhar pela rua. Também, na mesma pesquisa, em relação aos voos e às viagens de trem, por volta de 40% dos consumidores do mundo disseram que eles vão voar menos, preferem voar menos, né, quando voltar, né, a próxima saída da crise, e 16% disseram também que alguns 16% diziam que vão voar mais, e 32% disseram que vão viajar menos de trem. Então, nós temos também uma tendência de diminuição, e isso é a própria mudança de comportamento a partir do pensamento das pessoas que mudou, mas aproveitando essa tendência, existem alguns países que estão criando políticas públicas melhores para
impulsionar essa tendência. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, na Alemanha, foi aumentado um bônus que você ganha para comprar um veículo elétrico, que hoje chegou a 9.000 euros. Se você for escolher um veículo elétrico ao invés de um veículo a combustível fóssil, você recebe um bônus do governo, e isso foi aumentado, esse bônus, para 9.000 euros, caso você decida por essa compra, o que já impacta, né, diretamente nas questões relacionadas com a poluição. E em relação à saúde, e logicamente, saúde das pessoas, e também a facilidade, a diminuição do risco, né, dos acidentes em relação às bicicletas, na Itália, a Itália está oferecendo aos seus cidadãos um bônus de 500 euros para você comprar uma bicicleta, né? Então, dá para comprar uma bicicleta muito legal com esse valor, e o que aconteceu foi que acabaram as bicicletas, você não encontra mais, está havendo uma falta mundial de bicicletas, e assim, alguns lugares mais grave essa falta, porque as pessoas decidiram, muitas delas, isso é uma tendência muito forte, e que pegou de surpresa toda uma indústria, e a indústria ainda não conseguiu se adaptar. Lógico que ela vai se adaptar, com o tempo nós teremos uma volta, né, um retorno à normalidade no fornecimento de bicicletas, mas nesse momento nós estamos com a falta. Se você entrar, fazer uma pesquisa aí no Google, você vai achar essa notícia despontando aí, ó, a falta de bicicletas no mundo, né, no Brasil, inclusive, o que tem feito subir o preço, logicamente, a inflação, quando há aumento de demanda, e isso mostra essa tendência, e alguns lugares estão fazendo, né, não só na Itália, em outros lugares da Europa, nos Estados Unidos também, existe esse bônus para incentivar as pessoas a comprarem bicicletas, porque se percebeu que, lógico, agora, se as pessoas estão mais interessadas, vamos incentivar mais ainda. O que houve é que o mercado não estava pronto para atender esse aumento, esse estouro de demanda, mas é uma política pública interessante, porque aproveita já um movimento que já existe, e vamos, já que as pessoas decidiram e pensaram numa alternativa de transporte, por que não a gente incentivar que elas vão mais, né, para essa alternativa? Então, isso são tendências, né, que a gente percebe, não só isso, tem outros também que a gente vai falar mais adiante nessa apresentação. Mas o que aconteceu, né, durante a pandemia, e quão impactante foi a mudança, né, que aconteceu desde março, abril desse ano, principalmente na Europa, mas aqui também tem Estados Unidos e Reino Unido. Então, olha como foi, o que aconteceu em matéria de redução do tráfego nas cidades quando houve o lockdown, né, principalmente na Europa. Milão foi a cidade mais afetada, principalmente que também foi um epicentro inicial, né, da doença, teve uma redução de 85% no tráfego urbano, Paris 84%, Roma também, Madrid bem próximo, Barcelona, Mônaco, Manchester, Lisboa, Lyon, Boston. Todas são mega cidades que têm problemas enormes de mobilidade urbana, de trânsito, né? São cidades superlotadas de automóveis e de vários veículos, que algumas delas já têm várias opções alternativas, né, de veículos de micromobilidade e tal, mas mesmo assim são cidades problemáticas em relação ao trânsito, e olha como houve uma redução tão grande. E essas cidades, lógico, né, o que aconteceu, em algumas cidades foi por força da lei, foram obrigadas a fazer lockdown, outras foi não por lockdown completo, mas foi por uma própria mudança de comportamento das pessoas que preferiram não sair das suas casas, em algumas delas, e algumas cidades já voltaram, né, a números maiores, mas ainda não voltaram. Nenhuma delas voltou à taxa que tinha antes da Covid, porque houve uma mudança de comportamento. Mesmo nas cidades onde o lockdown foi retirado, ou seja, não existe mais a força da lei, as pessoas mudaram seus hábitos. E é sobre isso que a gente está falando, sobre aproveitar essa oportunidade, aproveitar o momento. O momento é interessante, porque as pessoas elas viram que elas são capazes de fazer as coisas de maneira diferente. Elas perceberam que aquilo que parecia ser uma rotina imutável, ou seja, eu tenho uma minha rotina, que é todo dia pegar meu carro, sair daqui para o trabalho, terminou o horário do expediente, pego meu carro, volto para casa, passo no supermercado, levo a criança não sei onde, eu não vou mudar isso. Isso é algo muito difícil, as pessoas se acomodam num modelo, num estilo de viver, que você, se não tiver um incentivo para essa mudança, muitas vezes você se mantém fazendo a mesma rotina, é confortável manter a rotina, né? E quando as pessoas fizeram essa mudança, por força da lei ou não, elas perceberam que é possível viver de maneira diferente, é possível ter hábitos diferentes, mesmo que isso seja sofrido por causa das restrições, as pessoas continuaram trabalhando, continuaram estudando, continuaram fazendo várias atividades, comprando, vivendo, né? Mesmo numa realidade diferente daquela de mobilidade que elas tinham antes. Então,
resumindo, não é o fim do mundo, né? Você não andar no seu automóvel não é o fim do mundo. É possível manter o carro na garagem ou até vender o carro e, de repente, ter um outro estilo de me movimentar dentro da cidade e entre as cidades. Então, isso é uma constatação interessante para todos nós, né, que todos nós cidadãos e também pessoas que vamos trabalhar no planejamento dessas novas cidades, dessa nova realidade, né, na oferta de novas opções, é interessante a gente perceber isso. Bom, e aí tem alguns casos interessantes. Berlim, por exemplo, transformou uma série de locais que eram dedicados a automóveis, eles criaram, né, assim, espaços para que as pessoas pegaram as faixas, né, de automóveis e criaram espaço para as pessoas passearem na rua. Então, virou um espaço de passeio, né, durante, né, o lockdown. Por quê? Bom, já que as pistas não estão sendo utilizadas e havia uma certa liberdade das pessoas andarem a pé e outros, né, de outras formas na rua, alguns lugares foram simplesmente fechados, né, para a passagem de automóveis, e a cidade continuou funcionando, né? Não foi só Berlim, a gente tem Budapeste, né, uma rede temporária de ciclovias foi criada na cidade, e muito possivelmente as pessoas começaram a se habituar a usar essas bicicletas, e a gente vai ver mais adiante, existe uma tendência, as pessoas, quando se acostumam a fazer uso de um determinado meio de transporte, elas tendem a manter aquilo, né, elas fazem uma mudança. Quando elas se acostumam com aquele novo patamar, existe uma tendência a elas manterem aquele hábito, principalmente se for um hábito saudável como esse. No Canadá, várias cidades fizeram a mesma coisa, Vancouver, Calgary, Winnipeg, são cidades que pegaram várias ruas, transformaram em rua de uma mão só, e pegaram outra faixa e transformaram em local para as pessoas andarem de bicicleta, e também algumas ruas foram simplesmente fechadas, né, fechadas para o trânsito de automóveis. Então, há essa mudança no Canadá, na Califórnia, nos Estados Unidos, 74 milhas de estradas e de rodovias, de ruas foram fechadas, né, para uso de pedestres e ciclistas. Cidade do México, né, foi criada uma ciclovia de emergência, né, na Cidade do México, aberta, né, para os usuários durante a pandemia. Em Bogotá, na Colômbia, 47 milhas, né, de ciclovias foram criadas para encorajar as pessoas a sair mais de bicicleta durante esse período, porque era menos arriscado do que usar, né, transporte público, usar os veículos abarrotados. Então, houve vários movimentos que, em grandes cidades do mundo inteiro, não foi só na Europa, no lugar, né, nos epicentros, né, onde se começou a gravidade, né, começou a afetar muito, mas houve vários movimentos em várias cidades do mundo para mudar os hábitos das pessoas, e isso mostrou para as pessoas, algumas delas, que é possível ter hábitos diferentes. Isso é muito interessante. E por quê? Bom, por vários motivos, mas os principais, a gente já, só para reforçar, só para relembrar, né, um deles é a segurança. Logicamente que você ter ruas onde você mistura esses meios de transporte, os mais fracos e os mais fortes, isso, lógico, aumenta incrivelmente tanto o risco de acidente quanto a gravidade dos acidentes. Então, você criar espaços separados, né, como para essas ciclovias e ruas para pedestres, esses espaços, eles são uma forma de garantir mais segurança para as pessoas, e isso mesmo incentiva as pessoas a utilizarem mais, porque muitas pessoas têm o desejo de se locomover de bicicleta ou a pé dentro da cidade, mas muitas delas elas acabam sendo desincentivadas por causa do risco, por causa dos números, a quantidade de acidentes e a quantidade de pessoas feridas ou mesmo mortas em acidentes de trânsito, enquanto eram pedestres ou ciclistas, né? Então, essa própria questão da segurança, ela desincentiva as pessoas a utilizarem outros meios de transporte que são mais seguros em relação ao vírus, né? Você utilizar a bicicleta, o ar livre, é muito melhor do que você andar num ônibus lotado, num trem lotado, ou mesmo no automóvel, né, fechado, mas coisa de automóvel fechado, claro, a contaminação entre as pessoas, né, dentro do automóvel. Então, você andar de táxi, andar numa van, logicamente vai ser mais arriscado do que você andar de bicicleta ao ar livre. Então, ou caminhando. Então, a gente tem uma questão de segurança envolvida, e aí eu vou mostrar
um gráfico aqui que mostra essa a quantidade. Isso aqui foi um estudo feito em Santander, na Espanha. Lógico que ainda não tem números gerais, né, números do mundo inteiro que a gente possa dizer, olha, no mundo que houve uma queda tal. Isso é só um exemplo, é um trabalho empírico para mostrar como aconteceu a redução dos acidentes de tráfego, de trânsito, a partir do lockdown. Então, aí está o exemplo da Espanha, o número de acidentes de trânsito a partir dessa linha pontilhada vermelha, que foi o momento do começo da quarentena. Então, a gente vê do lado esquerdo a quantidade de acidentes, do lado direito a quantidade de acidentes. Então, é uma coisa óbvia, né? Isso aí, não, lógico, se você reduziu o tráfego de veículos, você vai reduzir a quantidade de acidentes e vai aumentar a segurança das pessoas, todas elas, né? Todas as pessoas que andam pela cidade, que se movimentam pela cidade, elas, lógico, com menos veículos, você tem mais segurança. E aí, em relação ao pedestre, logicamente, ele andando a pé, ele também tem mais segurança se você tem menos veículos. Em relação à bicicleta, também porque você vai ter acidentes menos graves. Se você tiver duas bicicletas batendo uma na outra, você vai ter muito menos gravidade, muito menos chance de morte de alguém do que uma bicicleta ser atropelada por um ônibus, né, ou um ciclista ser atropelado por um ônibus, como é comum acontecer nas grandes cidades, onde não há um trânsito planejado para que esses veículos tão diferentes convivam. Ainda uma outra questão importante, a questão da saúde. E aí tem várias questões de saúde, né, envolvidas. Uma delas é o incentivo à prática de esportes, incentiva a pessoas se movimentarem para poderem ter uma vida mais saudável, andar ao ar livre, né, também é algo essencial, tomar raios de sol, né, para vários, inclusive para a questão óssea. Você tem uma série de questões relacionadas à saúde, quando você desincentiva o uso de transporte fechado, veículos fechados, e oferece um estilo de vida mais saudável para as pessoas, onde elas caminham, andam de bicicleta, correm, fazem uma série de atividades físicas que são boas para a sua saúde. Então, obviamente que a gente mudar esse modelo, ele traz o benefício não só da segurança, por causa do risco imediato de mortes por acidentes, ou ferimentos por acidentes, mas no longo prazo você tem uma sociedade mais saudável porque pratica mais exercício, o que comprovadamente por qualquer órgão que trate da saúde humana, né, é uma recomendação médica, né, para a gente ser pessoas ativas, com um estilo de vida ativo, e logicamente uma cidade tem que preparar-se para receber essas pessoas ativas, porque se elas tiverem medo de sair às ruas, caminhando ou andando de bicicleta, logicamente elas vão preferir outros meios de transporte que não são favoráveis à sua própria saúde. E aqui a gente tem um exemplo de como as coisas mudaram, né? O motivo de decisão, por exemplo, das viagens feitas pelos cidadãos, né? E tanto a gente tem aqui viagens de negócios e commuting. Commuting é você ir até o trabalho e voltar até o trabalho. Antes da Covid-19, quais eram as razões que as pessoas usavam para fazer as suas escolhas, né? Do lado esquerdo, a gente tem lá o tempo até o destino, era a primeira preocupação, quero chegar rápido. Segunda, a conveniência. Terceira, o preço da viagem. A quarta, o espaço e a privacidade que você vai ter quando você faz uma viagem, uma movimentação no seu veículo próprio. Evitar congestionamento, logicamente, né, também é algo que era uma preocupação. E aí você vê do lado direito, hoje, né, durante a pandemia, isso é uma pesquisa da McKinsey recente também, o principal motivo de decisão é o risco de infecção, enquanto lá do lado esquerdo estava lá como sexta questão a ser considerada. Depois dela ainda vinha a sustentabilidade e o status, né, depois do risco de infecção. E do lado direito a gente tem também, né, para as viagens privadas, algumas diferenças mudam aqui, mas a primeira, mais importante, antes da Covid, era o tempo até o destino, né, assim como nas viagens a trabalho, e lá na sexta posição estava o risco de infecção, e isso mudou da mesma forma, levando para o primeiro lugar a preocupação com o risco de infecção. Então, obviamente, que as pessoas vão tomar decisões sobre a sua mobilidade dentro das cidades em função, em primeiro lugar, do risco de infecção, nesse momento. Lógico que com o tempo tende a haver novamente uma reacomodação
expansão dessa lista, né, e, logicamente, isso não vai ser tão evidente quanto está nesse momento, né, porque as pessoas, logicamente, após o impacto, isso, lógico, a gente não sabe o futuro, quantas ondas nós teremos, né, infelizmente, é incerto ainda, mas havendo uma vacina e um controle, né, da doença em breve e não tendo outras ondas, né, isso tende a se reacomodar. Então, esse momento é um momento apropriado para se fazer decisões, porque quando as pessoas estão preocupadas com isso, elas aceitariam uma série de decisões de planejamento urbano que elas não aceitariam naquela situação anterior, na situação pré-Covid. Por quê? Porque não era preocupação na vida delas uma questão relacionada à infecção. A preocupação delas era chegar rápido, ser conveniente, ser barato, e a sexta preocupação delas era em relação a algum tipo de doença que elas teriam no transporte. Então, esse é um momento apropriado para você tomar decisões e oferecer transformações que, logicamente, serão muito mais bem aceitas. Tanto vão ser bem aceitas pela sociedade, como vão ser mais bem financiadas, porque é de interesse do poder público financiar aquilo que preocupa, a solução para problemas que preocupam o cidadão. Mais uma outra quesito, né, uma outra questão importante, a própria poluição, né, e a poluição é uma razão, né, de longo prazo, né, não, a gente tem graves problemas, né, quem já deve ter visto várias vezes, né, as enormes cidades chinesas com 30 milhões de habitantes, né, como Pequim, como Xangai, com vários problemas, né, relacionados à poluição, e a poluição também tem a ver com a saúde, então ela tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o aquecimento global, com a mudança climática, tem a ver com a saúde humana, e essa poluição, lógico, a gente tem formas de tratá-la, mas com a quantidade de veículos aumentando cada vez mais, né, os veículos, né, tanto a diesel como gasolina, como qualquer combustível fóssil, muito dificilmente você vai conseguir, mesmo tendo veículos mais limpos, vamos dizer assim, melhores equipados, né, com motores menos poluentes, mesmo assim, o crescimento do número, o próprio volume de veículos, ele vai continuar impactando negativamente na saúde das pessoas, e esse é um outro motivo, né, para a gente se afastar o máximo possível e não permitir que esses veículos que espalham veneno, né, pelo espaço, que a gente não percebe, porque ele está aí diluído no ar, andem junto com a gente, né, e a gente está respirando o dejeto, né, desses veículos. Então, é algo, logicamente, também importante a ser levado em consideração. Aqui também foi uma pesquisa empírica, feita também na Espanha, que mostra a evolução do dióxido de nitrogênio, que é um dos piores venenos, né, que a gente tem aí na atmosfera, né, no ar, né, que fazem mal, né, a nossa saúde, e aí a primeira linha cinza lá em cima, mostrando os dados de emissão de dióxido de nitrogênio de 2010 até 2019, e depois, nas linhas amarela e azul, e aí na linha pontilhada, mostrando isso ajustado, né, ao longo do tempo, mostrando só no mês de março, né, apenas no mês de março de 2020, mostrando como foi a queda brusca de emissão de dióxido de nitrogênio. Então, quem fala que a poluição nas cidades não está relacionada com os automóveis que está, por exemplo, há discussões sobre se são os automóveis, ou se são as fábricas, né, ou se são as queimadas e tal. Então está aí uma amostra, né, de que o lockdown pode provocar uma redução drástica na emissão de dióxido de nitrogênio para quase zero, né, ali em 31 de março, ou seja, em um período de um mês. Então, você parando de emitir, imediatamente isso gera um impacto imediato, né? Não é algo que você, vai demorar 10 anos para limpar a atmosfera, né? É bom, se você conseguir fazer essa redução, como aconteceu em cidades, né, da Europa, de cerca de 80%, né, no volume de veículos nas ruas, você limita imediatamente a emissão de um gás tão poluente, né, de um elemento, né, tão poluente quanto o dióxido de nitrogênio. E aí alguns números interessantes também sobre, lógico, isso foi durante os lockdowns, mas veja bem, as setinhas em vermelho para baixo são as reduções e as em verde para cima são os aumentos. Então, obviamente, que iria haver uma grande redução em alguns tipos de meios de transporte, mas houve aumento em outros. Então, quais são os que tiveram maiores quedas? O transporte público, o ride-hailing, que é o próprio Uber e 99 e outros sistemas de aluguel de compartilhamento de automóveis, o
o táxi, junto com o ride-hailing também, houve uma queda, o compartilhamento de automóveis, e aí o primeiro que aparece algum aumento é o compartilhamento de bicicletas, né, que até por ser incentivado também pelas políticas públicas das cidades, o compartilhamento de scooters, e aí scooters entra também a parte de patinetes e outros tipos de micromobilidade, eles caíram também, mas aumentou, foi o único, né, que aumentou mais, né, foi a propriedade de bicicletas, scooters elétricos, né, e a caminhada, né, foram os que mais aumentaram. Caiu também o uso do carro privado, obviamente, até porque havia restrições e proibições desses automóveis andarem pelas ruas, então isso mostra o que aconteceu durante o lockdown. Qual é, agora, lógico, isso era bem óbvio, né, que iria acontecer, e a mudança após o lockdown, né, imediatamente após o lockdown, o que vai mudar nessa mobilidade urbana? Então, do lado esquerdo, a gente tem aqui o quanto as pessoas preferem não utilizar, né? Então, por exemplo, o transporte público está lá em vermelho, o quanto isso significa em redução da utilização. Nos Estados Unidos, na Europa e na China, que foram os 3 lugares pesquisados pelo Boston Consulting Group, e do lado direito, o quanto as pessoas tendem a usar mais frequentemente. Então, há, obviamente, uma tendência, mesmo pós-lockdown, de diminuir a quantidade de pessoas usando transporte público, o ride-hailing também, né, o táxi, também há uma grande tendência à diminuição, o compartilhamento de automóveis, a micromobilidade também, ela ainda está num momento ainda que as pessoas ainda não conseguiram se entender bem com a micromobilidade oferecida pelos patinetes, os scooters elétricos e tal, e aí os que começam a oferecer, estão vendo lá na parte direita embaixo, né, ou seja, há uma maior tendência de as pessoas aumentarem a frequência ao invés de diminuir a frequência no pós-lockdown, são possuir uma bicicleta, um scooter, andar a pé e a possibilidade de utilizar o seu carro próprio, carro privado. Então, essas são as principais tendências no pós-lockdown, e aqui, principalmente, utilizar o carro privado, principalmente nos Estados Unidos, e na China, uma pequena possibilidade, né, dá para a gente ver claramente que na China, a última linha desse gráfico, né, mostra o chinês com uma pequeníssima tendência de aumento, né, de uso, de frequência de diminuição, né, do uso de carro privado, enquanto nos Estados Unidos há uma enorme tendência de manter o uso do carro privado. Bom, e aí tem aquilo que eu falei antes, o interessante é que existe uma questão de fidelidade ao seu modo de transporte, ou seja, as pessoas se acomodam na utilização de um meio de transporte, a partir do momento que elas se acostumam. E aí foi feita uma pesquisa que chegou que quando as pessoas usam mais de 10 vezes alguns tipos de meio de transporte, elas tendem a se manter fiéis àquele tipo de transporte. Então, do lado esquerdo, a gente tem lá o transporte público, depois o ride-hailing, o táxi, o carro, bem aí no meio, a micromobilidade, o andar de bicicleta, andar de scooter e andar a pé, né, e lá na última coluna, o carro privado. Então, a gente vê que a maior tendência aqui, né, que a gente vê 87, são as pessoas que usam 10 vezes ou mais esse tipo de mobilidade, ou seja, andar de bicicleta, scooter ou andar a pé, elas tendem a se manter fiéis a esse modo, e isso é algo que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de se aproveitar como diz, já que as pessoas experimentaram, viram que é possível, viram que é gostoso, é legal, então dá para fazer isso, né? Dá para ir para o trabalho de bicicleta, dá para ir para a escola a pé, dá para fazer as coisas de maneira diferente, e elas se manterem fiéis, existe essa tendência de manutenção da fidelidade, então existe aí uma oportunidade da gente mudar o comportamento das pessoas. E aí vem já, né, caminhando para o final, o que eu percebo como são oportunidades, né, da gente promover essa mudança na mobilidade urbana. Uma delas está na micromobility, né, na micromobilidade, que envolve todos esses veículos urbanos mesmo, né?
a bicicleta alugada, a bicicleta elétrica, o patinete comum, o patinete elétrico, o scooter elétrico, que tem, né, que está crescendo bastante, os próprios veículos, tem alguns veículos pequenos que estão sendo criados hoje para um passageiro, veículo fechado mesmo, com 3 ou 4 rodas, triciclos, quadriciclos, que são fechados, porque muitas vezes as pessoas se preocupam em andar de bicicleta e patinete, porque vão tomar chuva, vão ficar exposto ao tempo. Então, existem algumas empresas enormes, né, que estão lançando seus veículos de pequeno porte, elétricos, com facilidade de mobilidade no trânsito, facilidade de estacionamento, e essas empresas, elas têm uma grande chance de crescer agora por causa da economia de escala. Vários desses programas, eles falharam no meio do caminho, porque eles não conseguiam crescer, porque não tinha demanda tão grande quanto se imaginava que tivesse. Várias cidades no Brasil passaram a oferecer o compartilhamento de patinetes elétricos e depois voltaram atrás. Por quê? Porque o número de corridas e o número de quilômetros utilizados, ou seja, a receita da empresa não foi aquilo que ela imaginava, porque não havia uma demanda tão grande. Com o comportamento das pessoas mudando, há uma oportunidade de economia de escala. Mais pessoas vão querer utilizar esses meios de transporte alternativos, né, alternativos, entre aspas, que são mais sustentáveis, né, que são mais fáceis, né, de você lidar com eles, mais econômicos, né, você não tem em muitos casos, né, quando você aluga ou compartilha, você não tem a propriedade do veículo, então o custo próprio, né, de manter o veículo. Então tem uma série de vantagens que muitas pessoas em muitos lugares não perceberam essas vantagens, até porque não havia um número tão grande. Então existe uma possibilidade de agora sim, com essa mudança de comportamento, haver mais demanda, e por isso mesmo, com a economia de escala, as empresas que entraram lá atrás, elas voltem a oferecer esses serviços, porque agora elas sabem que vai ter uma procura, uma demanda maior do que a demanda anterior. Exatamente porque as pessoas não estavam tão dispostas, né? Porque existe na inovação, a gente tem uma figura que é o sujeito, é uma persona lá do early adopter, aquela pessoa que ela não pode ver uma novidade que ela quer estar dentro. Mas isso é uma porcentagem muito pequena da população, é uma porcentagem de menos de 10% da população, que é o early adopter. Depois você tem os inovadores, né? Lá no final você tem a grande massa, que é realmente, a grande massa, ela não está tão disposta a adotar as inovações tecnológicas assim de cara. Depois que todo mundo já usou, aí ela começa a pensar, talvez eu vá usar também. Então, o que aconteceu é que quando essas empresas vieram com essa novidade, os early adopters, né, eles adotaram de cara, e aí, pô, virou um hype. Mas o hype passou, e aí nem todo mundo daquela massa tradicional adotou, porque não era tão simples assim, você não encontrava em todos os lugares, não era em todas as cidades, mesmo nas cidades grandes, não era em todos os bairros da cidade. Então, isso acabou por uma questão de escassez de oferta, espantando, né, algumas pessoas que tinham interesse de usar e acabaram não usando, porque não tem a disponibilidade daquilo. Com essa mudança de comportamento, há uma possibilidade de voltar essa micromobilidade, inclusive de grandes empresas que antes não estavam nesse ramo, porque havia várias startups que surgiram agora, recentemente, empresas com 10 anos de existência, que estavam atuando nesse mercado. Havendo economia de escala e havendo uma demanda maior, você vai ter empresas como Honda, Toyota, GM, Fiat, Ford, querendo entrar nesse mercado e oferecendo. E aí o que vai acontecer é o que está aí na segunda tendência que eu vejo, que é uma cross-cooperation, ou seja, as organizações vão começar a se misturar e atuarem em ramos de atividade que elas não atuavam, e a gente está vendo isso. A Amazon está lançando produtos e serviços que, né, o Uber, por exemplo, está lançando um carro voador para você fazer as suas viagens num carro autônomo voador, né? Então, assim, não é o ramo de atividade nascente do Uber, né? Mas o Google está lançando um veículo autônomo. Então, assim, você começa a ver várias empresas de ramos diferentes começando a entrar em ramos junto com outras empresas, fazendo associações, e grandes empresas, grandes indústrias que não estavam atuando em mercados emergentes, elas vão começar a enxergar isso de maneira diferente. Porque a configuração do consumidor mudou, o pensamento do consumidor mudou, e as indústrias começam a enxergar oportunidades em locais onde elas não viam antes. Então, essa cross-cooperation, provavelmente, ela vai acontecer em grandes investimentos de grandes empresas, junto com startups que trazem inovações no modelo de mobilidade, e isso vai começar a trazer, logicamente, soluções em massa, porque o que acontecia muitas vezes era isso, uma startup surge com uma solução e ela não consegue atender um público global, porque ela não tem bala na agulha para chegar no mundo inteiro, em todas as cidades, em todos os lugares. Quando você tem uma cooperação com uma indústria já tradicional, que tem uma logística, uma estrutura de distribuição já, né, como
uma grande montadora de automóveis que está presente aí no mundo inteiro, ela consegue colocar os produtos dela em todos os lugares. Além dessas tendências, existe um futuro verde aí na frente, né, um futuro de economias que vão crescer e consolidar ainda. Lógico, a gente não vai querer continuar criando coisas novas que não sejam verdes. Lógico que em alguns lugares ainda se pensa assim, mas a tendência, principalmente vindo da Europa, onde a legislação é muito rígida, e outros lugares onde há um pensamento, né, mais preocupado com essa questão da poluição, da emissão de gases e da energia renovável, existe uma grande oportunidade de a gente ter uma mobilidade verde no futuro, ou seja, que realmente a gente consiga eliminar esses problemas do combustível fóssil nas cidades, principalmente. Isso está acontecendo, e isso está acontecendo não só com a indústria, mas com incentivos e políticas públicas direcionadas para isso, que as coisas têm que acontecer simultaneamente, né, para você promover essa transformação, e com o comportamento e o pensamento das pessoas também. Então, as economias de escala também vão trazer, lógico, né, com maior demanda, por que ainda é tão caro, né, o veículo elétrico, por exemplo? Porque não fabrica tanto quanto os outros veículos. Você fala assim, mas se eu fabricar mais, vai cair o preço. Sim, mas as pessoas têm que comprar mais, né? Então, isso é algo que, por enquanto, num determinado momento de transição, você precisa ter alguns tipos de incentivos, alguns tipos de auxílios, né, para que as coisas funcionem e que você consiga realmente alcançar essa economia de escala. E, logicamente, o longo prazo, né, que é algo que a gente não está prestando tanta atenção nisso. A gente está pensando muito nas transformações, no impacto da Covid agora, né? Isso aconteceu agora, mas a gente já está saindo, né, da pandemia, da quarentena, e as coisas vão voltar ao normal. Não. Muitas coisas sofreram e vão sofrer impacto profundo, e muitas coisas vão se rearranjar, né, no futuro. E isso exatamente por isso mesmo, há um momento de oportunidades agora para se entender essas mudanças e aproveitar essas mudanças com uma série de atitudes de rever o que nós estamos fazendo, né, rever o que nós fizemos até aqui, repensar o que nós estamos fazendo, como é que nós chegamos até aqui e que pensamento nos trouxe até aqui, para reestruturar e reconfigurar aquilo que é possível fazer daqui para frente. Essas são as oportunidades que nós temos no momento e que a gente pode aproveitar. E aí, como é que a gente aproveita isso e como é que, daí, do meu ponto de vista, que é da gestão pública, né, como é que a gestão pública, e aqui são só alguns exemplos, tá? Lógico que eu teria uma lista enorme de exemplos de como a gestão pública ela pode participar disso junto com os empresários, com as pessoas, com os profissionais liberais, né, com especialistas, com gente, cientistas, né, com todo mundo. O governo federal, principalmente, ele tem que mostrar esse direcionamento, incentivar a indústria a ser mais verde, a criar veículos que sejam menos perigosos para a sociedade, tanto do ponto de vista da poluição, quanto do ponto de vista da segurança no trânsito, criar oportunidades, e isso é envolvimento com a indústria, criar programas de incentivo, né, fazer com que essa indústria ela tenha, vamos dizer, motivos para investir nessa transformação. E, lógico, tem que ter confiança de que essas coisas vão se manter no futuro, né? Não pode ser algo que é pontual. Eu lancei um programa de incentivo que vai durar 1 ano. Não, você tem que fazer um compromisso de longo prazo, porque os investimentos também vão ser de longo prazo. Então, um compromisso de, por exemplo, nos próximos 10 anos, eu garantir que as coisas vão acontecer dessa forma, que eu vou facilitar com que a indústria que faça determinadas decisões tenha determinados benefícios. No Estado, né, no sentido estadual mesmo, né, você tem uma série de possibilidades de isenção de impostos e de financiar a transferência de tecnologia também, que acontece entre universidades e empresas, que hoje não é tão incentivada como deveria ser. A gente não tem muito isso, principalmente no Brasil, e aí existe uma oportunidade enorme, né, de promover essa transferência para que acelere esse processo de pesquisa e desenvolvimento e acelere a promoção dessa transferência da tecnologia
que é feita nas universidades para chegar na sociedade. A gente precisa disso com urgência, e o Estado pode cuidar disso, tanto no nível federal também, lógico, no Brasil mais ainda, porque as universidades que fazem pesquisa são grande parte federais, né, mas no Estado também, você tem grande parte do financiamento de pesquisa sendo feito nas fundações estaduais, né, de apoio e fomento à pesquisa. Você tem universidades estaduais, você tem uma série de instituições de pesquisa estaduais que podem fazer essa transferência, e também no nível da cidade, lógico, e aí com a ajuda do governo federal, com a ajuda do governo do estado, você reescrever as cidades, repensar do zero e transformar essas cidades, redesenhando para que elas sejam realmente seguras do ponto de vista da Covid, né, da segurança de saúde, segura em relação aos acidentes, às mortes e os ferimentos no trânsito, segura, né, inclusive na segurança pública, né, segura em todos os sentidos, mas repensar nesse momento é muito mais fácil você conseguir a adesão do cidadão num momento de crise como esse, de incerteza, em que as pessoas estão às vezes até mais sensíveis, né, a essas transformações, do que num momento de estabilidade. Quando tudo está ok, as pessoas estão fazendo as coisas na sua rotina, elas não sentem nenhuma ameaça, você já chegar para elas e falar, vamos reescrever, vamos refazer a nossa cidade, vamos mudar tudo, vamos transformar tudo, vamos quebrar tudo e começar tudo de novo. É muito mais difícil você conseguir a adesão das pessoas num momento de estabilidade. E a inovação vai trazer incerteza, vai trazer uma insegurança natural, porque não existe inovação sem risco, mas ela é a forma que a gente tem de rever, repensar e reestruturar, reescrever, né, reshape the city. Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Aqui estão os meus contatos e espero ter auxiliado, né, ajudado em alguma coisa para a gente repensar sobre o momento, sobre o que a gente está fazendo hoje, né, onde é que a gente chegou, como é que a gente chegou até aqui, e sobre as oportunidades, né, que nós temos nesse momento, de aproveitar o momento, e isso, logicamente, não é só a prefeitura, não é só o governo do estado, não é só o governo federal. Isso é a gente, como cidadão, a gente impulsionar isso, exigir isso, que essa transformação aconteça, pedir com que isso aconteça, e é também como empresário investir nisso, como pesquisador pesquisar isso, ir atrás de soluções, criar soluções, né? O futuro da solução dos problemas passa pelas pessoas que estão nas universidades hoje, que estão aí pesquisando, estudando tecnologias, ferramentas, soluções, e que vão produzir essa transformação que a gente precisa fazer. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Vamos agora ver se há dúvidas e um bate-papo aí sobre o tema. Muito obrigado, professor. Excelente palestra, né? Foi trouxe informações bem interessantes, né, sobre, vamos dizer assim, esse impacto, né, imediato que a pandemia causou, né, não só nas questões, né, de comércio e tal, mas de como as pessoas caminham, andam e se locomovem, né, através da cidade. Eu até lembro, né, que por volta de fevereiro, mais ou menos, né, logo depois do carnaval, assim, início de março, eu tinha ido para São Paulo, e eu cheguei, né, a São Paulo e desci numa estação de metrô e de lá eu peguei um Uber para chegar na casa da minha noiva na época. E na hora que eu entrei no táxi, assim, né, eu lembro que eu comentei com o motorista do Uber, eu falei, nossa, cara, você viu que loucura, tal, esse negócio da pandemia. Ele falou, então, cara, acabei de pegar 4 chineses no aeroporto ainda, e eu tô até pasmo dos aeroportos estarem funcionando. Eu lembro que na mesma hora me bateu um gatilho absurdo, assim, falei, puta merda, e agora, cara? Tipo, o pessoal acabou de descer, não fez nem quarentena, não fez nada, não tem um plano, ou seja, tá tudo muito largado, pelo visto, e a Europa já pegando fogo, né, a Itália tava naquele caos absurdo. Eu lembro que eu fiquei bem mal com isso, assim, bem inseguro com isso, sabe? Eu fiquei bem assustado, inclusive. Eu lembro que eu cheguei em casa, falei assim, não, ninguém rela em mim, vou tomar banho, tirei a roupa, assim, né? Ou seja, aquele medo, né, que você mostrou, aquele gráfico, eu senti na pele aquilo, né? De uma preocupação que nunca fez parte da minha vida, né? E ela se tornar maior ali naquele instante, né? E eu ver isso acontecer ao longo desse período todo, né? Eu, por exemplo, me readaptei completamente à minha rotina de trabalho, né? Eu abandonei o transporte público,
e passei a trabalhar a pé. Quando não, agora, né, a gente comprou um carro, então eu vou de carro, mas desde quando a gente retomou as atividades presenciais, eu fazia todo o meu percurso a pé, e eu ia e voltava a pé do trabalho, né? Então, isso, né, ocasionou, né, um impacto direto na vida de muita gente se repensou, né, dentro desses novos paradigmas e tudo mais, e isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar claro, né? Algumas mudanças serão estruturais, né? Como o caso, eu tive vendo alguns dados, né, de consumo de bicicleta no Brasil. A venda de bicicleta no Brasil explodiu nesses últimos meses, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que repensar. O Estado tem que agir, né, trazer diretrizes, né? Hoje eu tive uma notícia um tanto quanto triste, eu estava lendo que foi cobrado por parte do governo federal um plano, né, de ações não de combate à Covid, nada disso, um plano de ações referente à recuperação econômica, à reestruturação de uma série de, ou seja, um plano, né? Beleza, a gente tem uma pandemia, o que a gente vai fazer daqui até, sei lá, 2025, né? E aí não foi apresentado nada, foi um negócio meio vazio e tal, e a gente fala, poxa, o Estado, né, que é o principal, né, você da área de gestão pública, que deveria ser a principal engrenagem de desenvolvimento, né, delegou isso à população, né, jogou na mão da população, ó, se vira, vocês vão quebrar, mas se vira, a gente não tem plano econômico, a gente não tem plano de contingência, a gente não tem plano, inclusive, de questões voltadas, né, para a saúde diretamente, ensino, problema, se virem os professores, se virem os alunos, né, e tudo foi terceirizado, né, não teve uma diretriz de fato um plano de fato para direcionar todas as ações da sociedade, né? E a mobilidade sentiu isso. Agora imagina se pessoas de São Paulo, por exemplo, né, que precisam às vezes enfrentar trens e metrôs lotados, né? Não teve nenhuma preocupação no início, né? Teve preocupações diretas com isso e tal, né? Mas essas pessoas ainda estão nesses ambientes lotados, né? E isso, querendo ou não, ajuda na propagação do vírus, né? Então isso traz uma insegurança muito grande para a população, né? Então por isso que é interessante, quando a gente discute gestão pública, de ver quais são as responsabilidades de cada esfera do poder. Até você mostrou ali no federal, estadual, municipal, né? E nós como arquitetos, né, a gente está atrelado às 3 esferas, né? A gente tem que ter noção que existe um estatuto da cidade, que vai trazer um monte de direcionamento, as leis, né, voltada à lei lá, né, dos planos de mobilidade urbana, que vai fundamentar as nossas decisões. Os estados também têm que trazer diretrizes específicas com base em dados demográficos, econômicos, entre outras diversas, né, e ambientais, né, regionais muito bem consolidados, e base de dados é uma coisa que estava sendo construída no Brasil e agora, com o esvaziamento de alguns órgãos, né, públicos, como IBGE, INPE, entre outros, que fazem, né, a coleta e processamento desses dados, a gente vai ter problema para construir política pública nos próximos anos, né, e o município também tem que ter uma boa base de dados, e aí entra, né, não só o pessoal, né, da ciência da computação, mas também assistentes sociais, agentes de saúde, e todo tipo de profissional, né, que vai dar uma quantidade de dados absurdos para a gente conseguir fazer política pública consolidada de fato, né, e esse é um desafio no Brasil, gerar dados, né, se a gente não consegue, o pessoal fala, no Brasil não se tem um estudo aprofundado de dados, não se faz aproveitamento disso, nossa, a gente não consegue criar uma base de dados consolidada, na hora que a gente está começando a criar, vamos dizer assim, uma metodologia disso, daquilo, a gente aparece alguém que quebra esse processo, né, e nos deixa, principalmente agora, dentro desse contexto de pandemia, e nos deixa à mercê, né, para tomar ações mais efetivas de fato, né, de médio e longo prazo. Então, Luiz, só um instante, só interromper. Olha que interessante, nós tivemos nesse momento do auxílio emergencial 9 milhões de pessoas que bancarizaram, ou seja, nós não sabíamos da existência, o sistema financeiro brasileiro não sabia da existência de 9 milhões de pessoas que, muitas delas, o governo não sabia onde elas moravam, quanto elas ganhavam, o que elas faziam, né? Num momento de crise como essa, se gerou uma quantidade de dados
para o governo federal. Esse é um problema, porque, lógico, é importante que o governo federal saiba isso tudo, mas ele tinha que compartilhar isso com os estados. Eu não sei se isso está acontecendo. Para que os municípios tomem as decisões, porque agora eu sei onde as pessoas moram, quanto elas ganham, no que elas trabalham, e aí eu posso gerar soluções para essas pessoas de acordo com o perfil que agora eu conheço. Antes elas nem existiam, nem para o Estado, nem para o município, nem para a União. Então isso foi muito importante, mas de agora a partir disso, fazer um bom uso imediato, porque se você esperar 2, 3 anos para fazer uso desses dados, eles já mudaram. Os dados são perecíveis, né? Exato. Eu fiz um curso gratuito uma vez, um curso pequeno, acho que de 80 ou 100 horas de Smart Cities, por 2 instituições. Uma era europeia, eram 2 instituições que uniram e fizeram esse curso, né? E uma era na Europa, eu não me lembro qual, e a outra era Harvard nos Estados Unidos, né? Era um curso EAD mesmo, assim, disponibilizado numa plataforma EDX, sabe? Lá na plataforma EDX. E eu lembro, né, que o professor falou que um dos maiores desafios hoje, do ponto de vista de Smart City, é a construção de uma base consolidada de dados, né? Porque imagina só, eu estava lendo alguns artigos e tal, né, na China eles criaram, através, né, dos smartphones, um processo de identificar, né, áreas com maior risco de contaminação dentro de uma cidade, né, e outras que não seriam tão arriscadas, né? Então, na hora que você entrava numa zona amarela, por exemplo, teu celular notificava, ó, você está numa área com contaminação X. Na hora que entrava numa zona vermelha, o celular notificava, né? Então, grande quantidade de pessoas contaminadas nessa área. Então, olha para você ver, né, dados sendo utilizados, né, e eu até vi umas pessoas falando isso, vocês acham que isso vai parar de acontecer, né, esse tipo de monitoramento, como as pessoas andam nas cidades, por onde elas andam e por quanto tempo andam? Não, isso não. Isso agora vai sempre, né, a função desses dados agora que vai mudar, né? Beleza, conseguimos, a pandemia foi controlada, né, nós saímos disso, mas agora, para que esses dados nos servem, né? É igual os smart cars, né, já tem uma discussão de vários carros aí, né, que não vão precisar mais de motoristas e tal. Esses carros, eles vão se locomover pela cidade através de dados, né? Eu saí da minha casa aqui e estou indo para o meu trabalho. Esse meu carro já sabe se o Alexandre está na via, se você está na via. Então, gerar esses dados em tempo real, né, esses dados fundamentar ações dentro das cidades, basicamente em tempo real também, é uma coisa próxima, né? E que cidade que a gente vai desenhar em cima disso, né? Que tipo de espaço público nós vamos conseguir dimensionar, né? Que tipo de desenho urbano que isso vai acarretar? Então, a gente não sabe, né? Não tem uma resposta ainda para isso. Então, são desafios que nós vamos ter que nos adaptar, tá sempre nos atualizando, né? E cada vez mais a cidade é aquilo que a gente disse no começo, ela é transdisciplinar, né? E essa crise mostrou pra gente isso, né? A importância da gente ter informação sobre nós, como sociedade, né? De saber, de fato, quem nós somos, quantos somos, como somos, para que a gente possa tomar ações fundamentadas em evidência, que é uma coisa que a gente sabe desde sempre que é o correto a se fazer, né? E é o grande desafio a se construir nos próximos anos, né? E é bom deixar claro, né, que eu não estou defendendo uma visão tecnocrata, né, de um Estado puramente tecnocrata, não é isso, né, porque senão a gente cai, né, vamos dizer assim, quase que numa ditadura tecnicista, né, e não é bem isso também que eu estou defendendo. Só acho que as ações, né, de políticas públicas, elas precisam ser fundamentadas, né, a fim de, obviamente, gerar bem-estar social. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né, como gestor e tudo mais. Pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas. Deixa eu só... Pode falar, professor, à vontade. Professor, obrigado pela apresentação. A gente aproveitou bastante as informações e é no momento que a gente está vivendo, né? Então, um assunto totalmente atual aí, a situação que a gente está passando. Uma das coisas que a gente está vivendo, né, que a pandemia causou na gente, mas que já era uma tendência e que a pandemia só fez adiantar, e que acabou inferindo aí nessa questão da própria mobilidade urbana, é justamente o quê? A não locomoção.
Uhum. Ou seja, você ter possibilidade de fazer isso que a gente está fazendo agora aqui, ó, sem precisar sair de casa, né? Então, trabalho remoto, conversas também remotas, né? Apresentações. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe isso para a gente, porque a gente não tinha escolha. As empresas que tinham um certo preconceito em relação a isso, elas se viram forçadas a experimentar, e algumas gostaram e viu que funciona, né? Não teve um prejuízo nesse sentido. E, inclusive, né, lá no começo do semestre, a gente convidou um profissional da área da computação também, que para falar essa questão, né, do cenário do home office na empresa dele, e ele falou casos igual esse, por exemplo, tinha um rapaz que morava lá no Rio de Janeiro, porque tinha uma filial lá no Rio de Janeiro, e o cara gastava 2 horas para chegar no serviço, e depois 2 horas para ir embora. Ou seja, a empresa via que isso, 2 horas ele poderia estar aproveitando, trabalhando, em vez de estar gastando 2 horas dentro do ônibus, né, só para locomover até lá. Então, eu acho que mesmo pós-pandemia, né, uma visão, né, que eu acho que vai acontecer, que também é uma opinião aí geral, é que as empresas elas tendem a trabalhar mais com esse cenário, mesmo sem a pandemia. Por quê? Porque caso aconteça de novo, né, então acho que o mundo inteiro já está calejado com o cenário que a gente passou. Então não é possível, né, que tipo, eu não vou aprender com os erros. Já chegou o momento de testar o plano de contingência. Estamos criando plano de contingência enquanto está pegando fogo. E agora tem que aprender para não passar por isso de novo. E um dos cenários que eu acho que vai ser tendência daqui para frente é esse trabalho remoto. Agora, o questionamento que eu queria, além desse questionamento, da sua opinião sobre isso, que eu queria trazer em relação a uma tendência para a mobilidade, que era isso que você apresentou aí, sobre os veículos compartilhados, né? Porque aí o pessoal vai regredir em relação a isso por questão da pandemia, de doenças transmissíveis, assim. E o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai voltar um passo atrás em relação a isso? Né? Porque o que vai acontecer? Se todo mundo for comprar de novo veículos próprios e tal, vai gerar mesmo que seja elétrico, né, caso aconteça, vai gerar um consumismo também muito grande em relação a isso, vai aumentar o fluxo de veículos de novo e volta ao problema da mobilidade. Bom, Alexandre, primeiro, assim, você falou que a gente está fazendo as coisas enquanto, né, a gente não tinha plano para quase nada. Tem até uma pergunta aqui, ela nunca se viu uma situação mundial como essa da Ana Carla, né, o desafio é mundial e tal. Realmente, a gente está, como diz, recheando o pastel enquanto ele está fritando, né. Exato. Nós não sabemos ainda, né, nada. Enquanto não tiver uma vacina também, a gente não sabe de nada, e mesmo depois da vacina, a gente não sabe muito sobre o que vai acontecer depois da vacina. Então, é um momento realmente de se testar, né, conceitos, pensar nessas possibilidades todas, né, e criar cenários, né, diferentes. Mas uma coisa, assim, que é definitiva e que, né, você começou a conversa, Alexandre, e aí eu vou puxar uma conversa que eu tive com um professor amigo nosso, o Rony, ele escreveu um artigo chamado O Fim da Educação à Distância. E agora, recentemente, né? Aí, quando você lê o título, ele fez isso de propósito, era para chamar a atenção, e as pessoas pegam logo e falam, mas como assim o fim? Agora que a educação à distância está bombando, né? E é exatamente isso que ele queria mostrar. O fim da educação à distância é o fim da classificação do que é educação à distância e o que é educação presencial. A gente tinha esse preconceito e tinha 2 caixinhas muito separadas, né? Eu faço EAD e eu faço educação presencial. Como se fosse, assim, 2 departamentos diferentes, né? Um não conversa com o outro. Né? E aí, o que aconteceu? Misturou tudo, porque mesmo as instituições que não tinham nada de EAD começaram a ter que oferecer. E elas começaram a fazer algo que elas não estavam acostumadas e viram que é possível fazer. Dá para fazer, a gente custou, errou, né, quebrou a cara, voltou atrás, consertou e tal. Então, elas não vão deixar isso de lado, elas vão aproveitar essa expertise que elas adquiriram e vão continuar. Da mesma forma, e aí, né,
puxando agora para o trabalho à distância, né, o home office e o teletrabalho, é a mesma coisa, é o fim do teletrabalho. Se você pensar bem, a gente tinha essas duas coisas como duas caixinhas bem separadas, né? Aí eu trabalho de casa, né? Então, poxa, é um tipo de trabalho. Eu trabalho indo na empresa todo dia batendo ponto, era outro tipo de trabalho. Então, a gente tinha isso tudo muito bem claro. Dificilmente você tinha uma pessoa que mesclava as duas coisas. Eu vou na empresa 2 vezes por semana e trabalho 3 dias de home office. Algumas empresas muito, vamos dizer assim, mais avançadas já tinham oferecido esse tipo essa modalidade de trabalho para as pessoas, mas a grande maioria das empresas não tinha isso. E lógico que tem um grande número de atividades que não vai ser possível fazer isso, mas em todas aquelas atividades em que for possível, as empresas vão deixar de ter esse preconceito de tratar as coisas como diferentes. O teletrabalho é trabalho igual ao outro trabalho presencial, só que um complementa o outro e tem hora que faz sentido você fazer desse jeito, tem hora que faz sentido fazer do outro. Então, quando for necessário, vai ser presencial, quando não for, vai ser à distância, porque é bom descobrir o que funciona. A Uzi Minas vendeu um prédio dela agora onde trabalhava 2.000 pessoas, porque ela viu que não precisa do prédio. Imagina a economia de você, né, não ter mais manutenção de um prédio onde 2.000 pessoas trabalhavam, uma das maiores empresas do Brasil, e estava com um monte de gente trabalhando lá, que ela percebeu que era sem necessidade, né? Porque senão não teria nem vendido o prédio. Não, vamos deixar ele vazio um tempo, depois, quem sabe, a gente volta. Se ela vendeu, é porque ela não pretende voltar a trazer essas pessoas de volta. Então, ela percebeu que as coisas funcionam, e funcionam bem, mesmo no teletrabalho. Então, isso eu acho que vai, logicamente, impactar a mobilidade urbana, vai impactar positivamente, né, o nosso estilo de vida, e vai, logicamente, gerar novas oportunidades. E aí você falou sobre o compartilhamento de veículos. Sim, né, as pessoas estão mais preocupadas em usar algo que seja compartilhado. Pode ser que a vacina mude isso, mas é algo que a gente a ver, né? Temos que ver o que vai acontecer. Entretanto, existe o compartilhamento de objetos individuais, como o patinete, a bicicleta, que são ao ar livre, que é possível você desinfetar ali só o guidão, o banco, né? E há uma possibilidade, isso vai ter muito estudo ainda pela frente, mas com certeza há muito menos chance de infecção se você andar numa bicicleta compartilhada do que você entrar num carro fechado que foi usado por outra pessoa antes de você. Então, isso aí vai ter que ter muita pesquisa ainda, mas eu acredito que esses veículos de micromobilidade, eles vão voltar. E eles vão voltar por causa do ar livre, né, das pessoas quererem, né, estar ao ar livre, vão voltar por causa dessa questão da escala, mais pessoas vão querer utilizar e aí mais empresas vão querer estar nesse mercado, e é uma coisa que funciona em muitos lugares do mundo. No Brasil é que está pelejando agora. A crise, ela freou o desenvolvimento disso em vários lugares do mundo, mas existem muitos países onde as coisas estão indo muito bem na micromobilidade, né? Então a gente tem, principalmente os nórdicos, né, eles conseguem tem lugares que o pessoal está com planos de, até 2030, reduzir o número de acidentes a zero. Zero vision. Né? Não vai ter mais acidente de trânsito. Em Oslo, por exemplo, em 2030, nós não teremos nenhum acidente de trânsito por ano. Nenhum. Nossa meta é zero. E aí eles estão trabalhando com todo o planejamento para isso. E aí inclui todos esses tipos de alternativas e separando o tráfego. Olha, aqui é só para você, aqui é só para você, aqui só para você, para você conseguir, de maneira inteligente, melhorar essa questão da mobilidade. Então, assim, tem muita coisa por se fazer, por se ver ainda no futuro, que depende realmente da questão da vacina. A gente está muito dependente dela ainda, né? Ela vai ser um divisor. E mesmo, a gente está depositando toda essa esperança nela, e mesmo assim não é definitivo, porque a gente não sabe depois o que vem pela frente. Exato. Mas ela, eu acho que vai mostrar alguns caminhos interessantes. A partir do momento que a gente tiver aí, possivelmente começo do ano que vem, ela vai mostrar alguns caminhos interessantes para a gente de transformação dos nossos hábitos. Tem uma outra pergunta aqui, a questão da cultura do nosso país, da Jane Oliveira, né? Isso. Você quer que eu leia para você, professor? Eu estou conseguindo só ler um pedaço aqui. Eu vou ler aqui, ó. Professor, a cultura do nosso país dificulta bastante para executar projetos destinados à população. Será tão difícil assim os governantes se espelharem nos países que funcionam tão bem as coisas?
Então, aí entra duas coisas. Quando você fala cultura, não é só a cultura do povo. A gente tem um modelo, né, de gestão, de administração, que é muito diferente, por exemplo, da China. Tem muita gente que fala assim, isso é tudo enganação, porque o chinês ele inventou essa doença, que não existe, porque senão, se tivesse surgido lá, tinha morrido não sei quanto. Não, a China é completamente diferente do Brasil. O modelo, né, de obediência da população às regras, às normas, é um modelo completamente diferente do Brasil. Lá não é sugestão. Se o Estado fala para você, fica em casa, você fica. Não é uma sugestão do Estado, é uma obrigação sua ficar. Né? Aqui, se o Estado, né, o governo fala para mim, fica em casa, eu falo assim, o que vai acontecer se eu sair na rua? Então, isso tem a ver com a cultura da população, mas tem a ver com o próprio modelo de Estado que nós temos. Nós vivemos uma democracia plena, né, onde as pessoas têm poder de decisão. Então, assim, na China, por exemplo, tem muitas coisas que funcionam muito bem, trânsito, transporte público e tal. Apesar de todo o enorme movimento de pessoas, né, eu estive em Xangai há 4 anos atrás, você sai do aeroporto em pistas, assim, em rodovias com 7 pistas, né, todas lotadas, mas tudo anda. Porque as pessoas obedecem mais ou menos, mais um pouco, né, as regras de trânsito, porque a infraestrutura é preparada para aquela quantidade de pessoas, são 23 milhões de pessoas, isso nos números oficiais, que provavelmente tem muito mais do que isso, né, numa cidade só. O metrô, eles conseguiram construir em 20 anos, 30 anos, vamos dizer assim, desde a primeira linha de metrô de Xangai, olha, o metrô de Londres, de Paris tem mais de 100 anos, Nova York tem mais de 100 anos. Eles conseguiram construir, numa cidade só, na China, uma rede de metrô que é maior do que qualquer rede de metrô do mundo. A rede, em 30 anos, eles construíram mais quilômetros e mais estações de metrô do que qualquer grande metrópole do mundo. Então, assim, investimento em infraestrutura é diferente, então o governo, o modelo de Estado, o planejamento deles urbano é diferente do nosso, porque o planejamento ele é feito no longo prazo, existe um partido só, não tem alternância no poder, não tem troca de ideologia, então se o planejamento foi feito há 30 anos atrás, ele vai ser executado, porque é um pensamento único ali, não tem pensamento divergente, né? Aqui a gente vai ter sempre essas disputas políticas, grupos divergentes, alternância de poder, e isso não é só uma questão cultural do cidadão que pensa diferente. O nosso modelo de mundo, né, dentro do Brasil, nosso modelo de Estado, ele é diferente. Isso afeta tudo, toda a nossa vida, né, em relação à doença, em relação à cidade, à mobilidade, a tudo. Até falando sobre esses modelos, né, o Canadá fez algo interessante nessa pandemia, que ele, além, né, de construir todo esse plano de ação, né, seja planos emergenciais, né, para contingência, para conter a doença, planos do ponto de vista de saúde, econômicos e tal, de médio e longo prazo, eles deixam, né, criaram portais na internet que a população tem acesso às ações que o Estado toma, a todos os níveis, né, de quanto custou essas ações, qual o objetivo dessas ações. Então, eles têm uma transparência muito grande, né, algo que a gente não vê no Brasil, porque o Brasil falta transparência, isso em todas as esferas, né, e é interessante porque, assim, do ponto de vista de legislação urbana, o Brasil ele é muito bem construído. A gente tem o Estatuto da Cidade, a gente tem as leis de mobilidade urbana de 2012, a gente tem as leis de saneamento de 2008, né? Acho que é 2008 mesmo. Temos começou, né, a se construir o Plano Nacional de Habitação, né, lá na primeira gestão do Lula, já por volta de 2004 e tal, mas ele abandonou e trouxe Minha Casa Minha Vida, mas querendo ou não ainda tem algumas diretrizes aí para construção de planos municipais de habitação. Só que na hora que a gente olha para as nossas cidades, poxa, que lindo o Estatuto da Cidade, que lindo esses planos, o Plan Mob, né, um caderno todo construído em cima de teoria e técnicas voltadas para a mobilidade urbana, mas por que nossas cidades não refletem isso, né? Na hora que a gente olha para a nossa cidade, a gente não vê isso. E aí até a Ângela traz, né, 2 comentários, né, que é o que me preocupa, é a falta de política inteligente ao nível federal e o afrouxamento da obrigatoriedade deixa eu pegar aqui no YouTube, né, cadê?
e o afrouxamento da obrigatoriedade das políticas municipais de mobilidade urbana, né, e a tendência de excluir as cidades, a sociedade civil dos conselhos. Isso é outra coisa que acontece no Brasil também, né? Tem audiência pública, beleza, tem porque é uma obrigação a ter, mas não se leva em conta de fato. Não tem uma metodologia para se construir ali nessas audiências informações, dados e tirar, né, o cerne do que a população fala na hora de construir um plano diretor, na hora de construir um plano de mobilidade, um plano municipal de habitação, né? Então, é muito difícil isso, né, no Brasil, de colocar a população à parte mesmo, né, de trazer instrumentos participativos que funcionam de fato, né? E outro desafio é trazer a população, uma população consciente dessa participação, que venha, né, a bom grado para participar dessas audiências públicas, dessas oficinas, né, e participar desses conselhos. Então é tudo muito teatral. Até a Ângela, né, eu conheço ela foi professora da UFRJ, da área de planejamento urbano e urbanismo lá. Ela é conselheira aqui em Três Corações, né, e a gente tem um conselho aqui voltado para a área de planejamento urbano, o CONDUR, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e aí tem todos os instrumentos necessários para o conselho funcionar, mas aí às vezes do nada vem uma decisão autoritária, vertical, que transforma o conselho em nada. Né? Beleza, o conselho vai deliberar, o conselho vai votar um loteamento novo, o conselho... Aí o conselheiro tenta brecar algo, ele está indo contra o desenvolvimento da cidade, nossa, estão pensando na árvore X que vai ser derrubada, mas se derrubar essa árvore vai gerar 2 empregos, 3 bicos e 5 não sei o que, sabe? Então, cria esse monte de coisa, mas aí na hora de funcionar sempre tem a velha desculpa, isso vai gerar um bloqueio econômico, isso não vai gerar emprego, isso está brecando o desenvolvimento, e aí a gente pega cidades na Europa que levam em conta questões ambientais, questões sociais e tal, estão se desenvolvendo de forma igualitária, levando bem-estar social para a sua população, e a gente fica sempre nisso, mas por que a gente não se espelha? Porque lá é assim. Lá é assim, só que para ser assim, a gente precisa aplicar essas certas coisas, tirar privilégios de certas classes sociais, precisa taxar certos tipos de produto, precisa levar outros tipos de instrumentos de gestão pública, que pode causar um desconforto para você hoje, mas amanhã vai te dar uma benéfica a médio e longo prazo, só que aí, na hora que a pessoa se sente ameaçada, algum privilégio ameaçado, ela se torna um reacionário ali, né? E aí que entra a dificuldade, né, de aplicar esse tipo de instrumento ou de, vamos dizer assim, de método para a gente gerir a sociedade, né? E a gente acaba vendo decisões governamentais que estão seguindo os exemplos errados, né? E olha ao redor, quem é que está funcionando, quem é que está dando certo e quem é que está dando errado. Aí você vai ver, poxa, mas a gente não está indo no caminho certo. Você vê, uma das decisões do Trump agora bom, já que houve redução da quantidade de veículos na rua, a gente pode voltar a tirar o limite de poluentes, porque tem menos carro, então o carro pode poluir mais. Qual a lógica? Sim, outra coisa, né, que a gente viu, até foi satirizado recentemente numa obra de ficção, né, de uma série da Amazon, foi que para combater a violência nas escolas tinha que se armar os professores, né? Então, aí você fala, cara, um presidente fala isso, aí botaram um personagem bem com um tom de sarcasmo muito grande numa série, falando esse tipo de coisa, porque fica cômico um presidente falar um negócio desse nível, né? E também, pegando esse assunto, igual o governo, ele tem que incentivar essas coisas a acontecerem. Exato. Mas parece que eles penalizam, né? Tipo, sim. Igual, você vai querer comprar um carro mais novo, com mais tecnologia, por exemplo, se viesse um carro elétrico e tal, vai tacar o IPVA lá em cima, sabe? Você é penalizado por querer setorizar. Aí você prefere manter um carro velho ali, que polui mais, por causa que você o Paulo Andrade fez um comentário interessante, até foi lá no meio da palestra, né? E eu deixei aqui para comentar agora, que o grande desenvolvimento do carro elétrico no mundo atualmente pode resolver o problema da poluição, mas o de mobilidade na cidade não. E eu concordo com ele, acho que o professor também, porque um carro elétrico ocupa o mesmo espaço de um carro movido
a combustível fóssil, né? Isso é fato. Outra coisa também que não se considera um pouco no carro elétrico é a matriz energética, né? Onde esse país está produzindo energia. Porque para construir hidrelétrica eu preciso desmatar, eu preciso criar barragem. Se eu vou criar barragem, eu vou ter uma emissão de CO2 e metano por conta de matéria orgânica que vai se decompor no fundo dessas barragens, né? Ou seja, eu vou poluir fazendo isso, vou diminuir a área de floresta, vou alterar leito de rio, vou alterar curso de rio, né? Então tem que ver a matriz energética, tem que ver que, né, tem todo um estudo por trás, né? Não é só mudar, né? Então, mas no Brasil nós temos tanto sol, tanto vento, né? E a gente, hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, não precisa mais construir hidrelétrica. E a gente vê outros países com muito menos recursos como esse, né, naturais e não poluentes, né, e renováveis, e que estão fazendo bom uso disso. A Alemanha, por exemplo, teve que começar a taxar a produção de energia eólica, porque havia excesso de produção, eles precisavam de tudo que estava sendo produzido, e o que estava acontecendo é que grande parte da produção de energia eólica era feita em fazendas que antes eram utilizadas para produção de agrícola. E muitos fazendeiros deixaram de produzir porque estavam ganhando dinheiro produzindo energia elétrica com vento. E é muito mais seguro você ganhar dinheiro com o vento soprando do que você gastar dinheiro e correr risco de ter seca, de ter geada, de ter praga, de ter... Então, sim, eles estavam deixando de plantar, a Alemanha estava tendo que importar cereais, uma série de produtos agrícolas, porque os fazendeiros estavam mais... o modelo de negócio da energia eólica é tão interessante que eles estavam preferindo produzir energia do que produzir bens de agrícolas, né? E aí eles tiveram que aumentar a taxação sobre a energia. Aqui no Brasil isso não existe. A maior parte da energia eólica nossa está em locais que a gente tem espaço suficiente para colocar energia eólica sem nenhum problema relacionado com produção agrícola. A gente tem espaço para tudo aqui, né? Para tudo que a gente quiser. Então nós temos uma capacidade, né, muito maior do que qualquer outro país, qualquer outro não, mas que a grande parte dos outros países, de produzir energia suficiente. A Alemanha também passa problemas com não agora, mas há algum tempo atrás, eu tenho um amigo que mora na Alemanha, ele falou, olha, o meu bairro, nós estamos com um problema, moro em Munique. Porque muitos veículos... Você viu que a Alemanha está dando 9 mil euros de bônus para quem compra um veículo elétrico. E aí o que aconteceu? Houve uma explosão de consumo. 9 mil euros é uma quantia considerável. Né? Daí, de repente, dependendo do carro, dá um quarto, um quinto do preço do carro. Lógico que são carros mais caros, né? Os elétricos. Mas o que estava acontecendo é que todo mundo chegava em casa às 6 horas da tarde, ligava o carro na tomada para carregar e havia falta de energia, estava vendo queda de energia, igual antigamente tinha 6 horas da tarde, todo mundo ia tomar banho, chegava do serviço, ligava o chuveiro e caía energia no bairro, né, na cidade inteira. Eu sempre morei aqui no interior, a gente tinha muito esse problema, hoje não tem mais. Isso está acontecendo por causa de carro elétrico. Todo mundo chega em casa, põe o carro para carregar e o sistema elétrico da cidade não estava preparado para lidar com esse aumento de demanda. Lógico que isso é tudo ajustável, questão, né, principalmente num país como a Alemanha, eles estão fazendo esses ajustes e vão resolver isso rapidamente. Mas era algo que, como não tinha sido planejado, pegou de surpresa, né, e até eles se reorganizarem e demorou um tempinho. Agora já resolveu o problema lá. Mas você vê, é algo que são consequências indesejadas, né, mas que vão acontecer em qualquer processo que a gente falou que eu falei durante a palestra. Toda inovação, ela traz junto de si um risco. E esse risco não é agradável para ninguém. A gente não sabe quais são as consequências, os efeitos colaterais, né? A gente tem muitas vezes intenções maravilhosas e que depois gera uma consequência indesejável que é o caso da Alemanha, né? Qual país que você não pensa assim, poxa, vamos incentivar as pessoas a produzir energia eólica? Que lindo, energia que não polui, fica só girando lá uma hélice, né, e gera energia, pô, maravilhoso, vamos incentivar. E aí, pô, agora está faltando alimento, nós precisamos importar alimento. Então, quer dizer, é um efeito colateral da inovação tecnológica, imprevisível, né? E agora a gente já sabe que lá isso aconteceu, né? Mas a primeira vez que acontece, e isso vai acontecer muito nessas transformações de mobilidade urbana, que são essas mudanças que você vai fazer uma tentativa, vai trazer um benefício, mas ao mesmo tempo vai trazer um efeito colateral. Como algumas já trouxeram. O próprio incentivo ao aumento do uso das bicicletas aumentou o número de acidentes fatais, inclusive com ciclistas.
ciclistas. A gente tinha muito menos antes desse aumento da quantidade de ciclistas nas ruas, principalmente nas grandes cidades, e isso trouxe um aumento, né? É claro, se olhar os números, as estatísticas, né, aumentou muito o número de acidentes com bicicletas. Por quê? Porque aumentou o número de ciclistas. Então, você incentiva um modelo de trânsito, né, de mobilidade mais saudável, mais adequado, né, menos perigoso, vamos dizer assim, entre os ciclistas, mas você não pode deixar de considerar que junto com ele vai estar carreta, caminhão, ônibus, um monte de gente, que é um risco enorme para esses ciclistas, né? Então, são efeitos que a gente tem que pensar no todo, na hora de planejar, pensar não só em um elemento, mas pensar no sistema como um todo. E muitas vezes o planejamento não leva em consideração o sistema, né? Pensa num componente, assim, nossa, que legal se eu melhorasse, der um upgrade nesse componente. Só que esse componente faz parte de um sistema, e qualquer mudança que você faz nesse componente vai afetar os outros componentes que estão interrelacionados. Sim, exatamente. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Um comentário? Alguma consideração? Tem mais os comentários aí, Luiz. Tem. Eu vi um aqui, né? O Paulo Sisto comentou, né, que o Brasil realmente possui, né, boas leis oriundas da Constituição de 1988. O Tiago também, né, o Tiago Pires, também fala da possibilidade de energia, né, através das placas fotovoltaicas, né, ou seja, né, da energia por conta do calor do sol, né. E a Ana Carla também traz uma questão, né, um apontamento sobre amadurecimento da população, né, seja cultural ou educacionalmente falando. Se não for satisfatório, nada mudará, tudo depende da colaboração efetiva da população. Né? E a Ângela complementa, né? Se a população não se indignar e a participar das iniciativas de consulta, nada mudará, né? Então, realmente é um ciclo, né? Criar instrumentos de participação popular e trazer a população para participar dessas oficinas, audiências públicas, plebiscitos, né? Ou seja, qualquer tipo de consulta pública é algo realmente muito difícil de se realizar no Brasil, né? E a gente, né, não sabe de onde que surge isso, talvez uma herança de uma ditadura recente que nós tivemos, né, querendo ou não, nós somos uma democracia jovem, né, nossa democracia tem o quê? Nossa Constituição tem 32 anos, né, a nossa democracia também é jovem, então é algo a se construir, né, é algo a se pensar, a se traçar estratégias, planos, e a mobilidade urbana é um reflexo disso, né? É difícil quebrar paradigmas e cabe nós, né, como sociedade civil, como técnicos, pesquisadores e professores, através do ensino, através de ação, né, com projetos e planos, através do poder público ou da própria iniciativa privada, como estamos fazendo nesse momento, a construir, né, discussões e possibilidades e experiências para que a gente consiga, de fato, fazer a sociedade a se mover, né? Eu acho que é esse o caminho, assim. Você tem mais alguma consideração, professor Alexandre, André? Não, que a gente está falando sobre essa questão cultural, igual a questão que o professor trouxe por exemplo, dos itens compartilhados, né? Que em outros países que você tem um espaço ali que a pessoa coloca o dinheiro, né, e pega a bicicleta, depois devolve a bicicleta em outro lugar. Para isso funcionar aqui no Brasil, tem que ser gradativamente, né, tipo, e com uma estratégia bem um pouco mais restrita, por causa justamente desses detalhes aí, do comportamento, falando assim, de forma, pegando a exceção, né, a regra, às vezes, para prever essas situações de vandalismo, de fazer sacanagem mesmo, né, de tentar burlar ali para lucrar de alguma forma, porque isso para funcionar, a população ela tem que entender que ela não precisa ficar cobrando, aliás, ela tem que cobrar, mas ela tem que se cobrar também, tipo, para fazer parte disso, né? Então ela faz, assim como os políticos, a gente cobra de políticos e tal, mas a gente também tem que fazer parte disso. Mas para essas coisas darem certo, eu imagino que tem que ser feito, né, de forma bem gradativa ali e com certo cuidado
pensando nessas situações, voltando para a situação da empresa, né, para ela não se frustrar em relação a isso. E outra, já aproveitando para emendar com uma pergunta, você falou também sobre a questão de veículos que voam, né, todo mundo pensa no futuro, é veículo que voa, né? O que você acha que isso poderia impactar de positivo ou negativo na mobilidade? Você acha que estaria transferindo o problema de mobilidade do chão para o ar ou realmente impactaria de forma positiva isso? Não, a princípio parece, né? Vai ter um congestionamento no ar. Na verdade, junto com o veículo que voa, nós temos outros dois conceitos, vários conceitos novos que vêm junto com ele, que a gente não está considerando. Um é que esses veículos serão autônomos. Você não vai ter veículo pilotado nem por mim, nem por você, ou seja, já elimina aí uma quantidade de risco enorme, porque grande parte das mortes, dos acidentes, dos problemas, das tragédias que a gente tem é humano, né? É o fator humano quem gera isso tudo. Então, o veículo voador, ele vai ser autônomo de nascença, e isso já traz uma segurança maior. O segundo é que existem tecnologias hoje possíveis ainda, teoricamente, porque a gente não tem um troço desse funcionando. Você tem modelos funcionando dentro do laboratório lá, mas é possível você criar uma malha de veículos onde cada um sabe da existência do outro, e você sabe para onde o outro vai, então não é um veículo que está isolado. Isso, eles se comunicam entre eles, não é por rádio, é comunicação de rede mesmo. Isso são várias tecnologias, chamadas tecnologia de enxame, onde você, por exemplo, você vê as abelhas voando, elas não dão um trombado uma na outra, porque elas têm uma capacidade de se organizar em enxame, mesmo tendo um volume muito grande de abelhas, elas conseguem sair e chegar ao seu destino sem ter acidentes no meio do caminho. Então, são vários modelos que são tirados, inclusive, da natureza, e são levados para a inteligência artificial que é embutida nesses veículos, que funcionam como se fosse uma malha. Então, cada movimento de um veículo, ele é conhecido por todos os outros veículos que fazem parte daquela malha. Então, o risco de haver um acidente é muito pequeno. Lógico, pode haver um problema mecânico, né? Um problema no motor, e aí, logicamente, assim como um avião, um helicóptero vai cair se o motor estragar, mas não uma colisão. A colisão aconteceria se tivesse pessoas que, poxa, o cara veio de lá, eu não vi que ele vinha. Não, isso não vai existir. Porque todos os veículos têm condições de saber aonde o outro está e para onde o outro vai. E isso é tecnologia que já existe, é possível, e foi modelado a partir da natureza. Os cientistas que criaram esses algoritmos que fazem esse tipo de pilotagem de rede, eles foram observar os animais. Como é que os animais fazem isso? Como é que um bando de gansos voa? Como é que as formigas caminham dentro do formigueiro? Como é que as abelhas voam e tal? E a partir disso, eles criaram modelos algorítmicos que reproduzem isso em veículos. Então, hoje, nos laboratórios a gente tem já drones, né, centenas de drones voando dentro de um ambiente pequeno, sem ter nenhuma colisão entre eles, mas são drones pequenos, né, de protótipo. Agora, para expandir isso para um tamanho maior, é uma questão de escala. Sim. Então, assim, é mais seguro do que andar hoje na rua. O próprio trânsito, né, tende-se a automatizar, né, como a gente até comentou anteriormente. É um sistema gerando dados, alimentando, né, esses dados em tempo real, sendo utilizados também em tempo real. Né, por exemplo, igual eu disse, a partir do momento que eu entrei no meu carro, eu vou dar um percurso para ele. Você dá um percurso para o seu, o Alexandre dá um percurso para o dele, e assim por diante. Então, todos os outros carros já sabem do meu percurso e o meu sabe de todos os outros. E isso, os semáforos também sabem, né? Então, aconteceu, sei lá, uma via teve um problema. Aquela via automaticamente é fechada, alimenta os sistemas, os carros já são comunicados, né? É o que eles chamam de internet das coisas, né? Só que é aquilo, né? Existem riscos. A gente coloca isso para a sociedade, a gente tem riscos. Da mesma forma que alguém hackeia um site hoje, alguém pode hackear um sistema desse. E pode hackear, é um risco real isso, né? Esses dias eu vi sobre automação de casas, né? Hoje já se fala de casas automatizadas, que ela faz compra para você, e já existem isso, né? O próprio Google já tem esse tipo de serviço, né, das casas inteligentes. E aí teve um cara nos Estados Unidos que ele falou mal de uma empresa que prestava esse serviço para ele,
e a empresa foi e trancou a garagem dele, ele não conseguia entrar dentro da própria casa. Né? Aí ele foi lá e comentou, fez uma reclamação na empresa, a empresa trancou a porta da garagem dele e ele não conseguia, ele ficou com raiva, entrou com um Jeep dentro da própria casa. Assim. Aí ficou um caso conhecido disso, uma empresa que prestava serviço de automação e inteligência, né, teve uma falha lá, ele reclamou e ela foi e falou, bom, você não abre sua garagem mais. Então o controle disso pode ficar, né, pode deixar terceirizar o nosso controle demais, né, a gente pode ter alguns tipos de problema, mas é aquilo, né, isso pode trazer certos tipos de conforto também. Você vai ter a noção de onde e quando, o Waze já dá isso pra gente hoje, mas aí a gente vai ter de uma forma quase que exata, né, o horário que eu vou chegar, o lugar que eu vou descer, né, tudo muito, vamos dizer assim, tudo muito preciso, né, a internet das coisas. Eu acredito que isso não esteja muito longe, né, de acontecer. Isso é um trade-off, é uma coisa assim, que você, para ter determinados benefícios, você tem que ceder em privacidade. Isso acontece nas redes sociais. Você pegar o documentário polêmico recente, né, o Dilema das Redes, é isso. Por que as pessoas assistindo o documentário, algumas delas vão lá e cancelam a sua conta lá nas redes sociais, e outras falam assim, né? Deixa pra lá. Por quê? Porque o benefício que ela me traz, eu sinto mais valor no benefício que ela me traz do que naquilo que ela está me tirando, que é a minha privacidade. Então, se eu considero isso aí equilibrado, eu considero justo, para mim eu vou continuar lá. E é o que a maioria das pessoas faz, né? Eu acredito que uma pequena parte da população pulou fora das redes sociais depois que viu o dilema das redes, mas olha, se você for olhar os números lá do Facebook, do Instagram, você não vai ver um grande prejuízo para eles não, viu? Exato, é verdade. Pessoal, tem um link para obtenção do certificado aí no chat, viu? É só preencher direitinho com todos os dados para obter o certificado da palestra. Certinho? Alguém mais tem algum comentário? Alexandre, professor? Pessoal pessoal da live? Só agradecer, obrigado pelo convite, obrigado pela participação. E vamos, quando tiver, ano que vem, se tiver aí o workshop, né, com a participação dos professores, né, da universidade, né, de lá, a gente fazer alguma coisa junto com a Unifal aqui também, né, a Unifal está de portas abertas aqui para a gente realizar atividades junto com a Unicor. Como eu disse, somos parceiros de longa data, né, trabalhei aí, trabalho aqui, a gente... Eu criei aqui em Varginha um hub de inovação chamado AgVenture, que é um hub de inovação para o agronegócio, para startups, né, para o agronegócio, e a ideia de hub é justamente juntar todo mundo, né, e tem tudo a ver, a gente está tão próximo, não é um hub de Varginha, né, é um hub da região, com a ideia de fazer esse encontro entre setor público, setor privado, universidade, centros de pesquisa, startups, grandes corporações, governo federal, estadual, municipal, juntar todo mundo para a gente conseguir trazer desenvolvimento regional. E aí também estamos aí de portas abertas no AgVenture para fazer atividades de inovação junto com vocês aí. Quando vocês tiverem alguma oportunidade ou necessidade de interagir, estamos aqui às ordens. Muito obrigado. Excelente. Eu também agradeço ao professor, né, pela disponibilidade, agradeço ao Alexandre também que nos ajudou na construção do evento, e o André, né, que fez toda a parte técnica aí por trás da transmissão. Obrigado, professores. Eu agradeço também ao professor Hélio por ter aceitado o convite, ter feito essa palestra aí com muitas informações, uma troca de ideia muito legal. Professor Luiz, né, e junto com o André e os demais professores pela organização do evento aí, e vamos sim conversando, tocando projetos. Eu acho que tem muita coisa bacana que a gente pode contribuir aí. Uhum. Professores, eu gostaria de reforçar o convite. Está sem áudio, André. Tá. Prontinho. Está ouvindo? Estamos. Reforçar o convite para o professor Hélio participar das palestra outras apresentações dessa semana, até porque eu acho que seria bem interessante para essa discussão com os professores de lá. O tema é uma continuidade dessas primeiras apresentações, então eu acredito que seria uma discussão bem interessante. E obrigado por aceitar o nosso convite também.
Obrigado. E obrigado aos professores por me chamarem para ajudar também. Certinho. O pessoal, amanhã tem mais, viu? Amanhã é palestra com o professor Christoph Hupfer, né, lá de Karlsruhe. E né, ele vai debater algumas questões sobre o futuro da mobilidade, né, André? Isso. Amanhã a palestra ela acontecerá tanto em inglês e também no link de tradução. Na hora que vocês entrarem aqui no canal, vocês vão ver a opção, né, lá das duas transmissões, né, com o áudio original e com o áudio traduzido de forma simultânea, né? Então, fiquem atentos amanhã, viu, pessoal? Participem, aproveitem a oportunidade. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.